eu considero, em primeiro lugar, que se a gente parte do princípio de que são as chamadas, né, correntes progressistas, né, da política brasileira, as que se interessam, vamos dizer assim, um pouco mais pela pauta da laicidade de Estado, e a gente olha para a composição, a gente é só acompanhar a formação da equipe de transição do governo Lula, não só isso, mas todo o apoio, né, que ele teve durante a campanha, não raro sem razão, do ponto de vista das ameaças, né, que o bolsonarismo causa, né, para a democracia brasileira. E aqui eu queria registrar a importância da defesa da democracia, não como ponto último, né? Então aqui, embora eu tenha assinado aquela carta feita pela Faculdade de Direito da USP, né, que lá no final diz, brada, né, Estado Democrático de Direito sempre. Eu penso que não. Dá para a gente lutar por algo melhor do que o Estado Democrático de Direito, que no meu entender, é o Estado, um Estado socialista baseado por conselhos populares, né? Essa uma democracia seria uma democracia mais radical, uma democracia mais legítima do ponto de vista da superação das opressões. Então, mas isso coloca, né, outro patamar, isso coloca um patamar de identificação de uma política, de uma corrente política à esquerda, uma corrente política socialista, que é a que eu me vinculo. Enfim, o que eu estava dizendo é que por que desafios, né? Porque a gente desafios que a laicidade vai ter, né? Porque a laicidade está fragilizada, né? Quem acompanha esse debate, esses temas, essa temática com diversos temas que ela tem, a gente vai falar um pouco aqui de alguns que eu entendo serem, que estão aí que vão estar na mesa da presidência aí do governo Lula como um todo, que são fundamentais aí para que vão exigir uma atenção enorme, né? Então, para quem acompanha isso, sabe que a laicidade de Estado no Brasil está capengando, né? Ela nunca foi firme, ela nunca foi sólida, ela nunca teve uma importância que ela merece ter, mas durante o governo Bolsonaro a gente assistiu, né, um aprofundamento disso tudo. E aí a expectativa é que este novo governo Lula possa resgatar, né, e fazer defesa de algumas pautas, né? E aí, assim, eu tenho várias dúvidas em relação a isso. Então, eu queria problematizar algumas coisas aqui com vocês e aí vocês podem deixar comentários aí, a gente vai agora ou depois a gente vai conversando depois também, tá? Então, lembrando um pouco de como foi a laicidade, né, tratada a laicidade de Estado nos governos do PT. Eu escrevi um artigo com a professora Priscila Cardoso, da Universidade Federal da Baixada Santista, da Unifesp, né, da Baixada Santista, que inclusive está na descrição desse vídeo, né, a descrição padrão, lá no finalzinho, mais para baixo, você encontra esse artigo que o título é Serviço Social e Laicidade de Estado, contribuições para o debate, uma coisa assim. E lá a gente levanta essas questões, né? A gente apontou, inclusive, esse artigo de 2016, e acaba que a gente assiste, né, consolidado vários elementos ali que a gente colocou. E um desses elementos foi isso que eu coloquei, a forma que a laicidade foi tratada nos governos do PT. Né? Então, a gente assistiu de forma muito resumida alguns problemas complicados nesse sentido. Né? A gente não viu um ataque deliberado à laicidade, é bom dizer isso, né? Como o bolsonarismo fez, mas a gente não viu nenhuma defesa consistente, nenhuma defesa, vamos dizer assim, explícita, né,
A gente viu, inclusive, um movimento bastante complicado que foi o acordo Brasil-Vaticano feito pelo Lula e o Vaticano, né? O que é isso? É um acordo diplomático, um acordo que garante os direitos de propriedade, direitos, vamos dizer assim, legais da Igreja Católica no Brasil. Então, nós temos esse elemento esdrúxulo no mundo, né, que é o Vaticano, que é uma religião que tem um Estado, né, a única. Né? Então, a religião é o Estado. Então, a representação estatal dela, a representação diplomática dela em qualquer país é a representação da igreja própria. Não é a representação de um chefe de Estado somente. Né? É a representação da igreja. Então, na medida que se faz acordos com o Vaticano, você faz acordos com a igreja. E quando um Estado laico faz acordos com a igreja, ele está violando a laicidade do Estado. Ele está, no mínimo, enfraquecendo a laicidade do Estado. Então, se você pega o acordo, você vai ver que algumas coisas não mudaram, mas outras se aprofundaram. Né? Uma delas é a questão do ensino confessional, que acabou indo para o STF e nós perdemos. Né? O ensino confessional acabou sendo legitimado, né, nessa história toda. Um outro ponto é o corte, né, em várias propostas do Plano Nacional de Direitos Humanos número 3, que saiu da Comissão Nacional, do Conselho Nacional, na verdade, de Direitos Humanos da época, se eu não me engano, 2007, eu não me recordo agora, enfim, o que eu posso trazer para vocês agora é que este Plano Nacional número 3, Direitos Humanos, ele tinha propostas importantíssimas sobre a laicidade de Estado. O aprofundamento, o fortalecimento da laicidade de Estado. E isso não é somente a relação com a religião em si, né? Uma aproximação, não é só discussão de crucifixo na parede do judiciário, não é isso, né? Tinha questões de atravessamento, aliás, de intersecção, que a gente sabe que é assim, que deve ser tratado, né? Como, por exemplo, a área da saúde, da educação, né? E todos eles foram cortados, né, para atender a agenda conservadora de um governo de conciliação de classes. Então, a gente não tem um histórico, infelizmente, de uma defesa consistente na laicidade do Estado. Por outro lado, a gente também não pode jogar tudo no lixo, né? A gente não pode também dizer que está tudo perdido. Né? Então, a gente precisa cobrar. Na verdade, esta afirmação, né, de novo, explicando o porquê eu coloquei o tema assim, nos desafios da laicidade no governo Lula, para a laicidade no governo Lula. A gente precisa cobrar, né, do governo Lula a manutenção, né, do pouco que a gente tem hoje e o fortalecimento de várias coisas. Né? A gente compreende que vai precisar de um movimento vamos dizer assim, de reconstrução de algumas coisas, de várias coisas, principalmente o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, vai precisar ser reconstruído. Bastante coisas da educação, a gente vai falar um pouco aqui também da educação. Porém, a gente não pode deixar de tratar disso com crítica, né, com um pensamento crítico, observando como que isso vai se dar, porque, enfim, tem vários elementos que não são novos, tá? Não foram inaugurados pelo governo Bolsonaro, pelo contrário, né? Algumas coisas foram inauguradas pelo próprio governo do PT, ou seja, do contexto de governo do PT, dos outros 13 anos de governo do PT, e que hoje se desdobraram em coisas assombrosas, né? Lógico que não tem como prever o futuro, mas quando você abre as portas para determinadas questões, você tem que lidar com as consequências. Então, a dúvida é essa. Como que hoje, agora, de volta, um governo do Lula, e eu não falo um governo de esquerda, porque eu não acredito que será um governo de esquerda, tá? E aí de esquerda, falando de esquerda,
No máximo vai ali fazer um afago na esquerda progressista, né? Não vai ter, não vai ter nada de governo socialista, vamos dizer assim, de aspirações que vão se aproximar de emancipação política. Não consigo enxergar lastro para isso, né? Então a gente sabe que o esforço para recuperar, né, o que o bolsonarismo estragou vai ser muito grande. Por outro lado, né, abre-se outro ponto de dúvida, que é como que isso vai ser mantido, né? A custo de que isso vai ser mantido, né?